Boa noite a todos, firme promessa, unida para a glória de Deus. Queremos saudar todos os irmãos que estão nos assistindo aí do outro lado, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, saudar a todos com a sua paz também. Mais um culto, nesse domingo à noite, nós queremos, nesse instante, estar diante de Deus, cultuando a Ele, oferecendo a Ele o nosso louvor e nossa adoração. Porque Maranata, enquanto esperamos, nós adoramos. Quero ler junto com os irmãos, se você tiver com a sua Bíblia aí, possa abrir no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículos 11, depois capítulo 22, versículos 20 e 21. Vai estar também projetando na tela aí, você poderá ler junto comigo nesse instante. Vamos ler. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Irmãos, Maranata, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vir. Essa é a nossa esperança, a nossa verdadeira esperança, a volta de Cristo. Nesse momento, eu quero convidar todos vocês para nos dirigir a Deus em oração. Vamos orar a nosso Deus. Vamos falar com Ele, colocar diante dele nossos pedidos, nossa oração. Oremos. Santo Deus, nós queremos nesse instante te cultuar, te adorar, louvar o teu nome, porque tu és um Deus que nos deste a libertação. Tu nos resgataste do pecado. Ó Deus, nós queremos te adorar, porque nós sabemos e esperamos que um dia nós estaremos contigo para sempre nos céus, na Nova Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa certeza, podemos ter essa certeza. Obrigado porque tu, naquela cruz, possibilita para que nós possamos ter essa certeza. Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, porque tu entregaste a tua vida por mim e por todos nós, e nos deu a condição de sermos pessoas, de sermos seres humanos regenerados da morte e do pecado. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Continuando a nossa programação, vamos nesse instante recitar o nosso tema e a nossa divisa. Nosso tema, todos juntos: firme promessa unida para a glória de Deus. E a nossa divisa, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Vamos todos ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Lembre-se, meus irmãos, tudo que vocês fizerem na sua vida, você como um discípulo de Jesus, você como um servo de Deus, faça sempre pensando para a glória de Deus. Maranata, enquanto esperamos, testemunhamos. Nesse momento, vamos ter o nosso momento de intercessão pela irmã Nilda. Você poderá acompanhar esse vídeo aí. Graça e paz, meus irmãos, que saudade. Eu sempre digo isso, mas é saudade mesmo. E em nome da capelania, nós estamos aqui para dizermos os irmãos que pedem oração, aqueles que estão agradecendo. E nós sabemos, irmãos, que durante quase esses 3 meses, a gente precisa olhar para o que Deus está fazendo,
e como Ele renova cada manhã a força, a misericórdia, o perdão, a graça, e a gente não iria aguentar se não fosse a presença dele. Nós vamos ler logo o Salmo 84, do 5 ao 8, que diz: Como são felizes os que de ti recebem força, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Que lindo, né? Saber que quando a gente está num vale de choro, passando por momentos tão difíceis de lágrima, Deus transformará no lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer. E a cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. O Senhor, ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração, escuta o meu clamor, ó Deus de Jacó. Amém. Vamos logo aos agradecimentos, né? E que você toda manhã possa dizer: Senhor, eu quero ter um dia de mais gratidão a Ti. E mãe, seja louvando esse Deus. Robertson, graças a Deus, estamos em festa, né? A igreja, a fábrica, todos os seus familiares e amigos felizes, depois de tanto tempo, né? No hospital, entubado, em UTI, ele recebeu alta, para a glória de Deus. Ana Carla, saiu quase agora que ela acabou de receber alta, e que alegria para todos nós também, a irmã de Bruno Ribeiro. Deus abençoe a sua recuperação. Doutora Valéria é uma médica que a família Jussara é muito amiga. Oramos por ela desde maio. Ela ainda está na Unimed. Saiu de todo o processo dificílimo e agora está lá por conta de movimentos que ainda estão bem afetados e a musculatura. Mas ela pede que continuem orando, mas ela está bem. Sulamita, tão querida por nós, esposa de pastor Mário, lá de Nazaré. Ela está recuperando um AVC grave e Deus fez milagres, porque ela está falando bem, só as pernas que ainda estão precisando, né? Ter mais firmeza, e foi afetado os seus olhos. Então, continuemos orando por irmã Sulamita, que fez um áudio. Ela mesma fez para várias igrejas, com a maior alegria de estar saindo dessa situação. Nós queremos agora fazer os pedidos. Nós vamos, nesse momento, pedir pela família de Irmã Maria e de Adriana, que moram ali tudo na rua onde mora a Irmã Marta, e seu filho Oswaldo, que tinha até previsão já para ir para casa. O quadro mudou e ele veio a óbito. A família está num luto bem difícil. A Adriana está com a barriguinha bem grande. Precisamos orar pela vida dela, seu neném, e pela sua esposa, seus filhinhos que ele deixou. Que a gente ore por essa família enlutada. Também queremos pedir que orem pela família do Dr. Jarbas, que também estão de luto. Dr. Jarbas, muito querido na cidade, prestou muitos serviços excelentes como um médico que ele era aqui, conhecido por muitos, e a gente também precisa orar pela família dele. Também, irmãos, queremos agora pedir por Tayla. Tayla é uma menina que a gente ora já faz 2 meses, desde maio. Ela já abriu 3 vezes a cabeça. Ela tirou um tumor benigno, mas vieram algumas complicações. E hoje ela está aguardando alguns exames para ver o que é que vai dar nessa nova tomografia. Irmão Jeremias, diácono Gideão, que lidera aqui essa área, ele está com Covid internado, mas está acordadinho, não está entubado. Mas precisa muito das orações, porque ele tem
tido picos de pressão alta, mesmo não sendo hipertenso. Ele é diabético, então oremos pela sua recuperação. Alexandre é irmão de irmão Guilherme. Ele já teve alguma melhora, mas ele também ainda está internado com Covid. E irmão Guilherme pede Nilza por seu irmão Alexandre. Também peço pelo um pastor chamado Francisco, do Paraguai. Ele e sua esposa são missionários lá. E, infelizmente, houve uma morte trágica. Ele, manuseando um rifle, a bala saiu do rifle e pegou na sua esposa, atingindo olho e cabeça, e ela veio a óbito depois de um tempo na UTI. Esse homem está em estado de choque, muito difícil para ele, os filhinhos. Então, vocês possam orar pela essa família que está enfrentando esse luto tão trágico. Agora vamos também falar alguns irmãos que também estão com Covid. Everaldo, que é cunhado de Alda e Auristela, ele está com Covid, é o que é casado com Maria José, que é médica. Edna, da igreja O Brasil para Cristo, muito querida nossa, já foi da nossa igreja. Aldo, primo de Nina Farias, está com Covid, internado. Toninho, irmão de Jacilene, o tratamento dele ainda continua muito lento, ainda continua na UTI, entubado. E senhor Bacatela, foi assim que eu recebi, sua esposa. Amigos muito queridos de Jussara, lá de Aliança, os dois estão com Covid e internados. Ele é taxista. Jolibel, irmãos, a luta é muito grande, tratamentos pesadíssimos, e Jolibel conta muito com a oração da nossa igreja. Sempre ele está dando notícia e continua em tratamento e também em quimioterapia. Também pedimos pelo Marcelo, ele é da rua de Tassiane, ele estava até melhor, mas piorou muito agora. Ele é chefe da guarda municipal aqui de Carpina, muito conhecido. Ele precisou ser entubado e a esposa está muito angustiada. Oremos por essa família do Marcelo. Também temos o pastor Jorge de Aliança, tão querido. Ele continua a pedir pela sua sogra, com tumor na coluna, e além disso uma queda que quebrou 2 vértebras da costela. E o seu tio José, que tem diabetes e precisa amputar um pé. Esses são os pedidos, meus irmãos. E caso alguém não me avisou e quiser ainda avisar, amanhã ainda tem como a gente mandar para que o pessoal lá no culto ainda fale dos pedidos ou agradecimento. Deus abençoe a todos. Lembremos de orar uns pelos outros, isso é bíblico. E lembre, se você tivesse numa situação difícil, você queria que alguém orasse por você. Então faça o mesmo, ore por alguém. Alguém espera que você peça ao Senhor por ela. Deus te abençoe. Saudade. Muito bem, glória a Deus pelos pedidos que foram aí relacionados, pelos agradecimentos. Também queremos falar para os irmãos sobre a família da irmã Ábia, né, ela faleceu. Vamos orar pelo Anderson, seu filho. Ele é casado com a sobrinha da irmã Enilda, a Andréia. É um momento de dor, um momento de perda. É muito difícil para nós da família, para a família passar por esse momento. Vamos também estar orando, né, agradecendo a Deus por Tália. A Tália, ela recebeu alta, né, nessa sexta-feira passada. Ela já está em casa, seus pais. Agradece também a Deus pela cura da sua filha. Então vamos todos estar orando também por esses pedidos. Nesse momento vamos proclamar Maranata, enquanto esperamos, proclamamos.
Enquanto nós esperamos a volta de Cristo, vamos usar nosso fôlego, nossa voz para adorar e louvar ao nosso Deus. Convido a todos vocês para fazer isso nesse momento. Hino de número 135 do cantor cristão, Louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça te imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação.
eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, que essa seja uma verdade na minha e na sua vida. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo. Nesse momento vamos ouvir a palavra de Deus através do pastor Bob. Os queridos, mais uma vez, quero saudar a todos em nome do Senhor Jesus nessa noite. E queremos seguir ainda com a nossa série de mensagens com o tema Obedecer é o melhor caminho. Essa feita vamos ver a história de José. Começa no capítulo 37 de Gênesis até o final do livro. E nós queremos aprender um pouco sobre o que acontece quando nós entendemos a vontade de Deus e vamos obedecê-la. É o melhor caminho para todo mundo, mas nem todo mundo consegue entender isso e muita gente se perde no caminho em função de definições do coração. Deixa eu ler para vocês, antes de começarmos o capítulo 37 de Gênesis, o que diz lá em Provérbios sobre as nossas propostas, nossos desejos, nossas vontades, aquilo que achamos que é certo e achamos que é errado. Provérbios 16, logo no primeiro verso, nós encontramos essa sentença, o verso 1 e o verso 2. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. No verso do capítulo 21, nós encontramos dois textos importantes, verso 1 e verso 2. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Gravem esses textos que estaremos trabalhando com ele também nessa história. Bom, a nossa caminhada hoje começa justamente quando José, na sua história, ele é relatado toda a sua família junto, no capítulo 37, e aí José tem um sonho onde ele conta esse sonho e esse sonho vai criar um problema seríssimo, muito sério na vida dele por causa disso. E aí nós pensamos assim, mas qual a razão disso tudo? Por que as pessoas agiram daquele jeito como agiram?
Nós não sabemos, nós não temos resposta agora. O livro de José, a história de José, mostra para mim que quando nós deixamos que Deus conduza o nosso caminho, mesmo que esse caminho seja tortuoso, em obediência a Ele, no final nós entenderemos toda a caminhada na nossa vida. A história de José é uma história complicada, uma história de um homem que tinham seus 11 irmãos e sua mãe já havia morrido, mas ele era, de certa forma, o predileto de seu pai. Isso é um grande problema, né? Jacó. E quando essa situação numa família com 12 meninos complica fora as meninas. Mas olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, a partir do verso 2. Quando José tinha 17 anos, pastoreava o rebanho com os seus irmãos. Ajudava o filho de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Então já começa uma situação complicada, né? O pai aceitando essa coisa como se pudesse fazer do menino um vigia dos seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Esse é um problema aqui da predileção, né? A gente não consegue perceber como isso gera um fator de ciúme na família, quando há esse tipo de predileção na família. Então, certa vez, José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, ele disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus se ajuntaram ao redor ao meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou a seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O interessante notar é como nós podemos nos perder no meio de uma vida onde Deus é o Senhor da família, e parece que aqui não havia o cuidado de conversar com Deus sobre os assuntos, procurar saber de Deus por que tudo isso. Especialmente você vê um homem que é considerado na Bíblia um dos pais do povo de Israel, o nome dele Jacó e agora Israel. E aí ele simplesmente guarda isso no coração, não consegue interpretar, não consegue entender tudo isso. Mas se nós olharmos direitinho, eu queria pensar um pouco aqui sobre esse sonho de José. As pessoas às vezes confundem o que José está fazendo aqui e acham que esse sonho de José foi de José. Nós entendemos direitinho, esse foi o sonho de Deus em José para revelar as suas ações. O que iria acontecer? Isso aqui não é um sonho de José. José não sonhou isso. Não é o desejo de José que isso aconteça, mas é um sonho que Deus deu para ele. É diferente de que muita gente faz assim: eu tenho um sonho.
Bom, você pode ter quantos sonhos você quiser, mas nós vimos aqui em Provérbios que nós podemos ter quantos sonhos, mas é Deus que define. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu entenda o fato de que há uma necessidade no meu coração de procurar saber de Deus, que aquilo que eu penso é aprovado ou não por Ele, é dele ou não. Porque José, mesmo sonhando essa situação, ele não vem entender o fato agora. Ele não vem compreender essas questões só no final. Nós vamos ler o texto da compreensão dele. Mas essa questão, esse sonho, essa revelação trazem trágicos problemas para a vida do José. Quando José estava, os irmãos dele estavam pastoreando, e aí o pai mandou procurar saber como é que eles estavam, não encontraram num lugar, foram para outro lugar, e aí quando viram José, aí eles diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que o animal selvagem devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Vocês imaginam o que significa ter medo da realização de sonhos? No fundo, esses homens talvez tivessem uma apreensão. Talvez José deles seria aquele que era mais dedicado ao Senhor. Nós não encontramos isso nessa história. Mas parece que eles tinham um receio grande dessa realização dos sonhos, talvez pela história, pelo andar da história de José, José tinha uma relação com Deus diferente dos irmãos. Só pode ser. Pela forma como ele agiu e reagiu diante de todos os atropelhos da sua vida. Mas os irmãos, havia uma possibilidade, talvez, dos irmãos querer interromper esse sonho matando o José. Talvez fizesse isso no seu raciocínio, dizendo, vamos livrar isso, que pelo menos esse sonho nunca vai ser realizado. Mas aí, o Rubem, ouvindo essa história, ele tenta livrar o José da mão dos irmãos, dizendo, não lhe teremos a vida. E acrescentou, não derrame sangue, joguem-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem, pois, propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Essa é a intenção dele. Era o mais velho, aquele que podia fazer tudo isso, não fez. Mas ele buscou tentar salvar a vida. Mas aí a tramóia no coração, o pensamento, é Judá disse no verso 26. Então, falando para os seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Olha, coisa incrível, né? Eu queria matar, não estava pensando nisso, mas agora é sempre assim. Nós queremos justificar o não cumprimento do nosso erro, criando uma situação que eles assim, não, nós não fizemos isso porque você é nosso irmão. Mas já fizeram, porque no coração já desejaram. Jesus disse que aquele que desejar no coração matar alguém, já matou, já assassinou. E às vezes a gente esquece disso, a gente vive uma vida matando as pessoas com o nosso ódio. Aí depois, não vou não por causa disso, aquilo. Não, já matou mesmo. E o texto prossegue dizendo que quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas. Interessante que José, ele foi vendido 2 vezes. Foi vendido aos ismaelitas e no verso 36 diz que nesse meio tempo no Egito os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Em época de hoje, um rapaz desse aqui, ele estaria com uma síndrome de não sei o que. Esse rapaz estava doente, estaria morto, não teria mais vida. Na realidade, sim. Hoje, muita gente passando por isso, não teria mais qualidade de vida.
Então, minha pergunta é: como é que um homem que foi maltratado pelos irmãos, foi vendido 2 vezes como escravo e reage do jeito que reage diante das circunstâncias? Eu só tenho uma resposta: esse homem, ele tinha um relacionamento com Deus, diferente até do próprio pai, que talvez com o tempo esquecer essa relação que tinha com Deus no passado. A única resposta que eu tenho para que um homem possa obedecer e saber que é o melhor caminho, é a única resposta que eu tenho, por todas as ações e reações que este homem teve diante de todos os problemas da sua vida. E somente um homem, como a Bíblia fala aqui, o que aconteceu com ele durante toda a história, é porque a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Olha só o capítulo 39. Jesus havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, do egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. O que me chama a atenção aqui não é a prosperidade de José, é a visão que Potifar tem de José. Olha só o que o texto diz: quando este Potifar percebeu que o Senhor estava com ele. Algo que precisamos entender. José tinha na sua vida um compromisso com Deus que era revelado pela sua vida. Não era algo religiosidade, algo escondido, mas era algo que se mostrava, que se dava para o pessoal perceber, entender. Foi isso que aconteceu. Potifar olhou e viu que o Senhor estava com José. Não é somente o que o texto, verso 2 fala, apenas uma declaração, o Senhor estava com José, mas não diz que quando o egípcio percebeu que o Senhor estava com José e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar poderia até somente pensar nos lucros. Talvez ele aqui tenha pensado somente nos lucros que estava tendo. Mas olha, ele observou e viu o Senhor através de José. Verso 6, no finalzinho do verso 6, diz assim: José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo perverso e pecar contra Deus? Olha, a visão dele, a visão de José era de alguém comprometido com Deus. Então ele faz uma indagação, ele faz uma pergunta, um questionamento: como é que eu vou fazer isso? Eu vou pecar contra Deus? Eu vou quebrar minha relação com Deus? Alguém já conversando comigo uma vez, para comentar, para tentar justificar que José não deitou com a mulher, disse assim: rapaz, essa mulher deveria ser muito feia. Eu fico pensando o que é que tem na cabeça dessa pessoa, o que é que tinha na cabeça dessa pessoa ao falar isso. Ela simplesmente estava dizendo: se fosse comigo, se ela fosse bonita, eu estava lá, mesmo casado. Infelizmente, há muita gente pensando desse jeito. Mas olha, uma coisa que acontece aqui, que ele continua dizendo assim, embora ela insistisse com José,
dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então não foi uma só vez, foram várias vezes. E você poderia dizer, eu cansei. Pô, rapaz, se fosse tu também, era a mulher do patrão, aquela coisa. Não, mas ela chamou, ela insistiu. Não, ele declarou, não posso. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-la. Vamos, deite comigo. Mas ele fugiu de casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua casa, chamou os empregados e disse-lhe: vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. Nem sempre, talvez até sempre, quando o nosso compromisso é com Deus, as respostas são sempre boas para a gente. Nem sempre, quando nós dizemos que Deus é o nosso Senhor e assim o fazemos, assim vivemos, quer dizer que o nosso caminho vai ser um mar de rosas. Esse homem, ele declarou o seu amor para com Deus, ele falou do seu amor para com Deus, a importância da sua relação para com Deus, mas Deus permitiu que ele fosse preso, ele fosse julgado, mas ele fosse colocado no cárcere por um erro que ele não cometeu. Eu fico pensando na história de José e de Silas, lá em Atos capítulo 16. Um homem pregando o evangelho, expulsa um demônio de uma jovem e agora é preso, porque aquela jovem, ela adivinhava, ela tinha um poder satânico de adivinhar e dava lucro a alguns homens lá, e aqueles homens entenderam que Paulo fizeram mal. O interessante é que eles foram colocados no cárcere, lá no final, lá no calabouço, amarrados com correntes. E Paulo, bastava ele dizer, eu sou romano. Ele não podia ser preso da forma como foi preso. Ele só poderia ser preso se ele fosse julgado e condenado. Mas ele não disse isso. Ele não falou nada. E a pergunta é, qual a razão dele não ter falado nada? Quem está no plano, no projeto de Deus, fica em silêncio. Quem está no projeto de Deus, quando vê um negócio desse, qualquer coisa ruim, fica em silêncio. Não reclama, não vai buscar seus direitos, não vai. Você pode não concordar comigo, mas é isso que eu aprendi com a palavra de Deus. Como Jesus, que não abriu mão daquilo que ele tinha dito assim, não quero nada disso. Foi até o final. Não abriu sua boca, sendo acusado, condenado injustamente. Não se defendeu. O interessante aqui é que ele vai ser preso. E lá em Paulo, lá em Filipe, a única coisa que Paulo faz e Silas é louvar a Deus. E o louvor e a adoração ao Senhor realiza o grande milagre. E o grande milagre não foi eles se libertarem daquele cárcere. O grande milagre foi o que aconteceu depois daquela libertação. Aquele carcereiro ser salvo. E no outro dia, quando foram ver lá, buscar o Paulo, aí sim, a ele pegou e mostrou sua carteirinha. Sou romano. E aí eles ficaram apavorados porque eles fizeram uma coisa que era contra a lei. E Paulo não saiu, não foi para o cartório para reivindicar danos morais ou danos financeiros. Não. Porque ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. Ele sabia que Deus estava ali com ele. E o que ele estava fazendo estava glorificando a Deus.
nós não vemos aqui o pensamento de José. Nós não vemos aqui José buscando alguma coisa. Diz o texto que quando ela falou, quando eu gritei por socorro, ele largou meu manto. Quando o seu senhor viu que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-os na prisão em que eram postos prisioneiros. José ficou na prisão. José não se levantou para dizer, olha, sua mulher que está errada. Não. Mas aí a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E o próprio Senhor o tratou com bondade, concedendo a simpatia do carcereiro. E agora ele torna-se ajudante do carcereiro. E agora ele vai lá, junto com aquele comando ali naquela prisão. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Ele não abriu a boca para se defender. Parece que nós não conseguimos entender isso, porque estamos vivendo num mundo onde a primeira coisa que fazemos é buscar os nossos direitos. Primeira coisa, buscamos defender os nossos erros, justificando-os. Nós não aprendemos com Jesus sobre isso. Precisamos aprender com ele. José nos ensina muita coisa. José foi um homem que sonhou o sonho de Deus, mas também aprendeu a interpretar os sonhos. Ele faz a interpretação de 2 sonhos, do padeiro e do copeiro. E essa interpretação dos 2 sonhos o leva a ser o intérprete do sonho do faraó. E quando o faraó tem aquele sonho das vacas magras, vacas gordas e vacas magras, e que ninguém consegue revelar aquilo. Um daqueles 2 que estavam lá presos, o copeiro chega para Faraó e diz assim, mas eu conheço alguém que interpreta. E aí, manda chama José. Quando chama com José, o Faraó diz assim, você é o que sabe interpretar. Ele diz, não sou eu que sei interpretar. José é Deus, o Todo-Poderoso. É Ele que me usa para isso. Se Ele quiser, na vontade de Deus, posso. É Ele que vai dizer. Então, em momento algum, José toma para si o louvor, a glória. Em momento algum, José toma para si aquilo que muitos de nós buscam ser adorado pelos homens, mesmo que nós não venhamos a pensar dessa forma. Muitos de nós precisa que o outro diga alguma coisa. E, no entanto, a Bíblia nos ensina que o nosso contentamento deve ser o Senhor. E quando ele interpreta o sonho que Faraó, Deus coloca para comandar todo o Egito, o homem está apenas abaixo de Faraó. Mas eu queria abrir um parênteses aqui para mostrar como nós podemos também errar. José era um pecador como nós. E há 2 momentos que José vive na sua vida, talvez, provavelmente por causa de ele estar no ápice da sua da posição, mas é dado a ele uma esposa, e essa esposa lhe deu o filho, e esse nome que ele dá ao filho, o nome de Manassés, diz algo que não era verdade, mesmo que ele quisesse que fosse verdade, mas não era verdade. Nós muitas vezes queremos dizer algo, está tudo bem com você? Está tudo bem, mas não está bem. E aí, como é que está? Não está bem, mas você diz que está bem. Queremos dizer algo que não é verdade. O significado do nome de Manassés diz: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, toda a casa do meu pai. Não, Deus não fez esquecer. Ele queria esquecer isso tudo. Ele queria esquecer o sofrimento, mas ele esqueceu que o sofrimento o fez ser o que ele era.
sofrimento com Deus. O sofrimento que passamos, dependendo da forma como nós temos um alinhamento com Deus, vai nos revelar quem somos, vai mostrar o caminho da obediência, que é o melhor. Ele teve outro filho, e no segundo filho chamou Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então, a expressão sofrimento está dentro dele. E eu creio que o maior sofrimento de José aqui é justamente a ausência da sua família. E eu creio que José aqui teria tudo para poder buscar a sua família. Mas tem coisas na vida da gente que a gente sabe até mesmo como é que pode ser feito, e a gente não faz por razões diversas, talvez por orgulho. Mas há algo que me mostra aqui nesse texto, que chama-se a graça de Deus na vida de José. Quando José está no Egito, na sua posição, abaixo apenas do faraó, quem promove a restauração absoluta no coração de José é o próprio Deus. Provocando essa fome, para que essa fome possa acordar a sua família ter necessidade de ir até o Egito. E os irmãos de José vão ao Egito. E quando chega lá, José os reconhece. José cria um mecanismo para restaurar essa relação. Eu fico pensando que José tenha olhado os seus irmãos e tenha, naquela hora, até mesmo pensado assim: Deus, Tu és muito gracioso, Tu és extraordinário, porque foi pura graça de Deus, foi Deus que promoveu esse encontro. E às vezes a gente está numa situação complicada, mulheres, maridos separados, brigas, e a gente diz assim: acabou, pronto, não tem mais jeito, cada um para um lado, para o outro. Lá no fundo do coração, o próprio Deus atiça, e o próprio Deus faz com que aquilo não se apague nunca, mas o orgulho não permite. O orgulho faz com que eu não vou lá, eu fiz besteira, me separei, isso, aquilo, outro, não vou lá. Mas você é uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama Deus, mas que está passando por uma situação dessa, uma complicação dessa na vida, que não é fácil. A graça de Deus promove o reencontro. A graça de Deus vai em busca do reencontro, porque o projeto de Deus é muito maior do que nós possamos imaginar. Uma vez eu pregando aqui para vocês, eu disse que Deus é o autor de uma tela infinita. E quando nós entregamos a vida a Jesus, nós olhamos a tela bem próximo e vemos aquele espaço com clareza. Mas você não pode ver o restante, porque você precisa conhecer o Senhor do quadro, da tela. E à medida que você conhece o Senhor da tela, Ele vai lhe afastando, vai afastando a tela de você. Você vai vendo as coisas maiores. Você vai percebendo quem Deus é. Foi assim na vida de José. Houve um momento que a tela parou aqui. E José via somente a sua vida, o Egito, o comando. Mas no coração de José, desejava ver seus filhos, seus irmãos, seu pai. Não sabia que seu pai estava vivo ainda. Mas Deus traz seus irmãos, coloca-os diante dele e dá sabedoria a José para que José possa promover o grande encontro. Diz a Bíblia que quando os irmãos de José chegam já
tinha ido para lá e para cá. A Bíblia diz no capítulo 45 que a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou: faça sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. E a primeira coisa que eu queria que pudéssemos entender, que o pecado que cometemos, ele não vai ser esquecido. O pecado que cometemos, ele vai ser lembrado. Mas olha, essa lembrança é para cura. José lembra para eles: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E muitas vezes a gente, para evitar problemas de restauração, não, vamos falar isso não, fala gente. Mas diz a razão pelo qual você está falando. Diga como José disse: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então foi Deus, gente. Foi Deus que fez isso. E no verso 8 ele diz assim: assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Gente, assim como José, Jesus foi enviado à cruz pelo Pai para proporcionar alegria, segurança e paz. Assim como José foi levado ao Egito para proporcionar segurança, alegria, paz na formação do povo de Deus. A obediência é o melhor caminho para a vida da gente. Nós não sabemos o caminho que Deus quer traçar. Nós precisamos entender que, ao traçarmos esse caminho, com a convicção de que Ele está conosco, porque Jesus disse: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não podemos vacilar. Nós podemos ir em frente, porque lá no futuro nós podemos ter essa resposta. Pessoas que pecaram contra a gente, pessoas que maltrataram a gente, pessoas que machucaram a gente no caminho, elas vão ser perdoadas. Elas vão ser, embora que lá no final do caminho a gente fique pensando: esse pessoal eu não quero mais saber desse pessoal. Mas Deus não é assim. Deus promove com graça a restauração. Nós estamos aqui hoje porque José fez isso. Sabia disso? Nós hoje temos uma vida entregue a Jesus porque José, ele escolheu obedecer ao Senhor porque era o melhor caminho. Povo de Israel, povo judeu, começa aqui, na proposta e no projeto de Deus. Sonhe, mas não sonhe os seus sonhos, sonhe os sonhos de Deus. Não peça para que Deus realize o seu sonho. Pergunta a Deus se o sonho que você está tendo são deles. Pergunta a Ele. Se você tiver certeza disso, vá em frente. Porque quando Ele disse que os irmãos dele, os pais dele se curvariam, acontece. Porque os sonhos foi Deus que deu a José. Quando Deus dá um sonho a você, não tenha medo, vai se realizar.
Mas quando você tem um sonho, quer que Deus abençoe seu sonho, tenha medo. Porque você vai sair do caminho e não vai obedecer, porque você vai atrás desse sonho. Ah, quanta gente sonhou ser juiz, sonhou ser advogado, sonhou ser médico e saiu do caminho. E achando que Deus estava abençoando. Esse não é o caminho. O melhor caminho é o caminho da obediência à luz da palavra de Deus. Porque Deus permite que eu tenha sonhos, que eu tenha planos. Deus permite que eu tenha todos os planos do mundo, todos os sonhos do mundo. Eu queria encerrar essa palavra lendo Provérbios capítulo 3. Perdão, capítulo 5. Abri certo? Diz assim: meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso dos seus lábios, guardarão o conhecimento. Imagine que a proposta é: meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Sabedoria aqui significa a palavra do Senhor. Escuta, incline os seus ouvidos. Escuta. O resultado disso, você nem imagina. José jamais imaginaria que poderia ser o que ele foi. Lá no Calvário, Jesus traçou o projeto da sua vida. Começa lá. Lá no Calvário, Jesus disse que eu deveria ir a Ele, crer nele, e a partir dali, buscar na sua palavra qual é o caminho melhor para se obedecer. Obediência é o melhor caminho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa mensagem tão edificante para nossas vidas. Queremos encerrar esse culto cantando. Vamos cantar uma música que diz que devemos, em espírito e em verdade, adorar ao nosso Deus. Devemos fazer isso porque Ele é nosso Senhor e nosso Rei. Então, quero convidar você aí também a cantar conosco esta música. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus,
onde flui o amor. Amém. Amém. Que Deus abençoe para todos uma boa semana. Craquete.